Olá, muito boa noite. Está no ar o programa doc.com desta semana. Vamos continuar com a nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos no último dia 5 de outubro. Hoje vamos receber aqui o deputado estadual eleito pelo PDT, o empresário Márcio Paulic. Vai falar para a gente a respeito da campanha, da eleição e de como pretende desenvolver o seu trabalho na Assembleia Legislativa do Paraná. Também vamos receber o diretor de comércio da ACPG, o Bruno Ronck, que vai falar para a gente a respeito da campanha Natal 0 km aqui em Ponta Grossa, que vai dar um Sandero 0 km aí no sorteio das compras de final de ano. Ele vai falar para a gente a respeito de como vai funcionar essa campanha. Tudo isso você confere depois do intervalo. Não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta falando aí de uma campanha que vai começar na próxima segunda-feira na tentativa e também fomentando o comércio local, que é a campanha Natal 0 km. Nós estamos aí nas proximidades do Natal, chegando no final do ano, e para falar um pouco mais a respeito dessa campanha, nós recebemos hoje o diretor de comércio da ACPG, o Bruno Ronck. Boa noite, Bruno. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Exatamente, começa na segunda-feira, então, essa campanha que visa estimular a venda do comércio em geral aqui em Ponta Grossa? Exato. Segunda-feira, a partir do dia 10 de novembro, todas as empresas que aderiram à campanha de Natal já vão estar devidamente identificadas e com seus cupons, cartazes prontos para atender os consumidores. E fornecer, a partir das compras dos clientes, fornecer os cupons que eles possam concorrer à premiação aí no final do ano, né? No início do ano que vem, na verdade. E quantas empresas estão cadastradas que fizeram essa adesão? Veja, a adesão foi bem interessante esse ano, Eduardo. A gente tinha uma expectativa de 100, 110 empresas. Conseguimos fechar com 158 empresas. Então, teve um aumento aí de mais de 50% da nossa expectativa. Essas 158 empresas representam mais de 230 pontos na nossa cidade. Empresas que têm mais de uma loja e tudo mais. Então, são bastante opções para que os consumidores vão gastar o 13º agora e ter a chance de concorrer a esse carro. Pois é, e o prêmio, um carro 0 km. Exato. O prêmio esse ano a gente mudou um pouco o conceito dos anos anteriores, que era sempre feito um veículo nas versões de entrada, né, as versões mais básicas. Esse ano a gente tirou os prêmios de Vale Compras, que não tinha tanto apelo, né, com o público, e priorizamos ao veículo, que é o prêmio principal. Certo. Então nós temos um carro, o sorteio será de um Sandero 0 km, mas já é um carro com motorização 1.6, com ar-condicionado, vidros elétricos, som, GPS. Ele é bem completo, sabe? Uma versão já das mais completas. Ou seja, para ser uma atração, um atrativo maior. Exatamente, um atrativo maior para o consumidor, né? Já virou tradição também a campanha de comércio da CPG aqui em Ponta Grossa. Com certeza. Já fazem 12 anos que a campanha de comércio acontece aqui na CPG. Nos últimos 12 anos ela aconteceu ininterruptamente. E tanto os empresários quanto os consumidores já estão bem acostumados com isso, né? Já a pedir seu cupom, a cobrar o lojista para participar da campanha do final do ano. E compras a partir de qual valor o cliente vai estar participando dessa promoção? O regulamento da campanha Natal 0 km prevê que a partir de R$100 em compras o cliente já tem direito a receber o seu cupom para preencher e concorrer ao carro. Aproveitando, Eduardo, falar sobre o cupom, é importante que o cliente, ao receber o cupom, preencha todos os dados de forma completa. Já aconteceu, por incrível que pareça, da pessoa conseguir ser sorteada, mas não ter os dados corretos preenchidos e acaba acarretando e não receber o prêmio, tem que sortear um novo cupom. É importante o cliente ficar atento a isso. Outro dado importante sobre os cupons também é que nossa expectativa é que mais de 500 mil cupons sejam distribuídos aí na nossa cidade nesse período de novembro e dezembro. Mais de 500 mil? Mais de 500 mil cupons. As compras realmente, o volume é muito maior nessa época do ano, tem o presente, tem a pessoa que quer se auto-presentear também. E quando ela for depositar o seu cupom, ela é de acordo com o valor da compra. Exatamente, de acordo com o valor da compra. A cada R$100. É a partir de R$100. Nós temos assim,
uma compra grande ela pode ser com 1 ou 2 cupons, né, dependendo do valor da compra, mas fica a cargo do lojista. A partir de R$100 ela tem direito a 1 cupom. É que nós temos algumas particularidades. Compras menores em alguns estabelecimentos também vão ser contempladas com cupom. Tivemos uma grande adesão, como eu comentei com você, até de padarias, farmácias, que o nível de venda é menores. Então, os lojistas vão acabar fornecendo para valores menores também. E temos também concessionárias de veículos, de vendas que são bem significativas. Se fosse a cada R$100, a gente não iria comportar tudo isso. Né? De acordo com o produto também oferecido pela empresa. Exatamente, de acordo com o produto. A única regra é que a partir de R$100, o consumidor tem direito a receber esse cupom. Maravilha. E vai de segunda-feira, dia 10, até o dia 29 de dezembro. Pega também o período pós-Natal, né? As trocas, você sempre acaba comprando mais alguma coisinha, já aproveita para preencher mais um cupom e concorrer a esse veículo. E, Bruno, a questão do comércio em Ponta Grossa, né? Se fala que é um setor que mais emprega, né, na nossa cidade e que realmente vive da venda, vive do movimento, né, do público. E como que 2014 foi, né, no modo de vista seu, da CPG, e o que essa campanha pode acabar fechando aí o ano bom, positivo para os comerciantes? O comércio no ano de 2014 foi bastante prejudicado, né? As empresas não conseguiram atingir suas metas de crescimento, algumas nem atingiam o faturamento que teve no ano anterior, no ano de 2013. Algumas coisas que aconteceram nesse ano contribuíram para isso, né? Como Copa do Mundo, eleições, acabam atrapalhando um pouco a questão do comércio. A ideia da campanha de Natal é elevar essas vendas mesmo, né? Trazer o consumidor para a rua, fazer com que ele seja estimulado a consumir, para que as lojas tenham aí uma recuperação referente a esse ano aí que não foi dos melhores. Inclusive, foi até uma solicitação de alguns empresários, ao nós entrarmos em contato para vender a campanha, assim, né? Como esse ano não está um ano muito legal, vamos fazer algo diferente para atrair o consumidor mesmo para nossas lojas. Tá certo. E o cliente, né, a pessoa que for comprar, exigiu o cupom. Isso, é fundamental. O cliente é fundamental para o sucesso da campanha, né? É exigir o seu cupom para poder concorrer. É um prêmio bem bacana, bem legal. Nada mal ficar lá no dia do sorteio. Vai até dia 29 de dezembro. O sorteio ocorre no dia 9 de janeiro. 9 de janeiro. E a entrega do veículo no dia 16 de janeiro. Começar o ano aí de 2015 com Sandero zero não é mal para ninguém. Não é mal para ninguém. Passar o ano de carro novo. Tá certo, então. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no programa Doc.com, Bruno. E onde que as pessoas encontram mais informações a respeito dessa campanha? No site da SPG? No site da SPG, spg.org.br. Nós temos lá mais informações sobre a campanha, inclusive vamos deixar disponível um mapa com os pontos de vendas, onde as pessoas vão encontrar a identificação da campanha e poder concorrer aí a esse carro no final do ano. Maravilha, então. Muito obrigado. Eu que agradeço. Boa noite. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o diretor de comércio da CPG, Bruno Ronck, falando dessa campanha, importante campanha, tentando aí fomentar as vendas de final de ano aqui no comércio de Ponta Grossa. Nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta dando continuidade à nossa série de entrevistas com os candidatos eleitos aqui por Ponta Grossa. O entrevistado desse programa será o empresário Márcio Paulic, deputado eleito pelo PDT. É um instante só, não saia daí. Doc.com, você bem informado. Estamos de volta com o programa Doc.com, hoje dando sequência à última entrevista com a série com os candidatos eleitos no último dia 5 de outubro. Estamos hoje com o Márcio Paulic, deputado estadual eleito. Bom, Márcio, falávamos da questão ali toda, como foi a eleição, né, para você, como você está se articulando para assumir a Assembleia Legislativa e as suas bandeiras. Agora, como que você avalia o resultado da eleição, porque a gente sabe que terminou uma eleição já começa outra, mas como que você avalia o resultado dessa eleição como grupo, como ativamente, né, como personagem político aqui da região de Ponta Grossa e da região dos Campos Gerais? Olha, o fato de nós termos resgatado novamente
3 deputados estaduais e pela primeira vez, depois de 26 anos, 2 federais, é extremamente simbólico para a nossa região, né? Claro que nós precisamos buscar mais representatividade. Temos cidades do porte aqui da nossa cidade, da região, que tem já 4 federais, 6 estaduais, mas já é um bom começo. O fato também de nós termos hoje um bom relacionamento entre os deputados estaduais é de suma importância. Nós já na segunda-feira, entre eu, Plauto e Péricles, fizemos praticamente um pacto realmente de união para que nós possamos trazer recursos, cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas ideologias e projetos pessoais, mas a princípio também com, digamos, emendas coletivas ou projetos coletivos, e aí inclusive estamos aguardando aí o convite do prefeito, né, já faz aí praticamente um mês que terminou as eleições, para que a gente possa saber quais são essas reivindicações, quais são as prioridades do município, para que juntos possamos trazer os recursos ou então brigar junto ao governo do estado, né, em relação a esses projetos. Já passou o tempo, inclusive, onde os deputados acabam não se entendendo. Isso já aconteceu no passado, até recente, da história política da cidade de Ponta Grossa, onde até, inclusive, conversei com alguns deputados que não são daqui e falavam, olha, há uns anos atrás, o que um deputado pedia para o governador, o outro ia lá no dia seguinte para pedir para o governador não atender aquele deputado. Se era a coisa mais fácil era atender os interesses de Ponta Grossa. Atender os interesses, era só de não fazer dia nada. o pessoal pedia para fazer e à tarde o pessoal pediu para não fazer. É verdade. E hoje não acontece isso. Já hoje passou essa fase, né? Mas e o Pérez se entende muito bem e tem que acabar em respeito a toda a população, sim, a todos os eleitores, né? E, então, na questão estadual, muito interessante. Na questão federal, nós temos aí muito claro um deputado de oposição e um deputado de situação ao governo federal, que é importante também para a cidade e para a região esse aumento de representatividade. Agora, eu também lhe digo que o fato da votação expressiva do Aliel, da minha votação expressiva e da própria continuidade do Péricles hoje como deputado, coloca realmente um grupo de oposição muito forte ao que aqui está, né? Então, nós temos que ter as parcerias e a união de todos em referente à cidade, mas também não perder a liberdade de poder opinar e levar as nossas críticas, mas também com sugestão, com embasamento técnico, para que nós possamos realmente fazer com que a cidade ela se desenvolva dentro de uma oposição forte. Porque quando a oposição é forte, a situação, se souber trabalhar, ela também se torna forte. Porque ela acaba usando também, muitas vezes, as próprias ideias da oposição. Não pode pensar, né, que são inimigos, e sim há uma questão de conjuntura política. Agora, que as urnas deram um recado, né, para o governo que aí está, de que as coisas não vão bem, é uma verdade. Nós tivemos a nossa votação expressiva pela competência, pelo histórico político, o Aliel no seu movimento estudantil e também o que ele fez nas suas ações políticas, administrativas na Câmara. Eu pela minha candidatura a prefeito e também pelos últimos anos de envolvimento social. Agora, realmente, grande parte também é um recado que as urnas deram de que hoje o governo, principalmente municipal, está errando o passo em algumas situações e nós estamos aí também para tentar ajudá-lo a corrigir. Porque quando o governo vai mal, a cidade vai mal. Nós temos que pensar dessa forma. Temos que pensar que o governo tem que acertar o seu passo para que realmente a cidade se desenvolva. Tá certo. Eleição presidencial, a gente viu aí uma eleição das mais acirradas da história recente da democracia. O grupo do PT, com a Dilma Rousseff, reeleição, 12 anos, né? Agora se credenciou para mais 4. E do outro lado o PSDB, né, com o Aécio Neves, e foi uma eleição que acirrou os ânimos, inclusive de pessoas que muitas vezes não estavam ligadas muito à política, mas que acabaram tomando partido. Como que você viu o resultado dessa eleição e essa atual conjuntura aí do país? Olha, primeiro nós temos que acabar com essa falácia de que existe o norte contra o sul, ou pobres contra ricos, ou os que trabalham versus os que recebem Bolsa Família. Se nós colocarmos o mapa do país, a situação real da votação, porque lá se coloca quem ganhou, quem se perdeu, aí pinta de azul, pinta de vermelho. Não é bem assim. Mas dentro desse azul e dentro desse vermelho é bem dividido às vezes. Ele tem uma divisão, principalmente no sul, onde nós tivemos estados onde 70% votou em relação ao Aécio, como também no norte, 70% votou na Dilma. Mas em quantidade de votos,
Nós temos o Sudoeste, por exemplo, que teve um número maior de votação do que o Nordeste, né? Onde é o sistema produtivo do país. Então, hoje, nós temos que pensar assim. Eu, por exemplo, sou a favor da alternância de poder, independente de partidos. É importante, por isso que nós somos a favor de 5 anos sem reeleição. Isso é importante para o sistema político nacional, porque você pega, por exemplo, um prefeito. O prefeito ele assume no primeiro ano. Ele praticamente vai entender como funciona a casa durante aquele ano. Aí ele tem o segundo ano, que já é uma eleição para governador, para presidente, onde lá por maio, junho, as estações já são não canceladas, mas se para ali. Aí tem o terceiro ano. Aí o governo federal e estadual que se elegeu ou se reelegeu, muda as pessoas, aí você perde os contatos. Você como prefeito, por exemplo, tem que refazer muitas vezes os contatos que você adquiriu no primeiro e segundo ano. E o quarto ano, Eduardo, já é reeleição. Então não se trabalha agora com 5 anos, onde todos poderiam se eleger no primeiro ano, aí, independente, pode até ser em prazos distintos, mas 1 ano, você tem o segundo, o terceiro, o quarto e até o quinto para poder fazer realmente uma gestão eficiente à frente da prefeitura ou à frente do legislativo ou da presidência ou como governador. Então nós temos que pensar no sistema eleitoral e aí vem o caso da reforma política que eu vejo hoje como essencial. Né? Essencial. E essa divisão, assim, a política passa, as pessoas ficam. Importante que seja cobrado nesse momento todos os erros que foram cometidos, principalmente essas denúncias de corrupção, de desvio de verbas. Isso é importante, em demasia, é fundamental. Agora, ao mesmo tempo, nós temos que entender que lá está o governo federal reeleito e que nós temos que ter as nossas críticas, mas mais do que isso, também temos que ir lá buscar os benefícios, os recursos que venham para a nossa região. Porque senão você se isola, você acaba não recebendo os recursos por uma briga política do vermelho versus o azul. Então nós temos que ter E a população é que precisa... É a que padece. Nós temos que ter um amadurecimento político de que, além de cobrar, e aí que eu gosto muito da independência, de você realmente poder ter uma posição firme em relação ao que você pensa, mas também ter uma aproximação política para que realmente a gente possa resgatar e até manter aqueles investimentos que nós estamos tendo do governo federal ao longo desses últimos 8 ou 12 anos. Exatamente. E a questão de conseguir esses recursos, todo mundo, ou senso comum, fala, não, em Brasília tem dinheiro, o que falta são projetos. E quem vai levar esses projetos e brigar por esses projetos, logicamente aqui em Brasília, o deputado federal, mas nada impede que os estaduais também vão, têm contatos, têm as portas abertas também, e essa mais ou menos a ideia. É muito importante que haja essa parceria entre os deputados estaduais e federais, porque tem muitas reivindicações que fazem ao deputado federal que são de atribuição estadual. E para nós também, muito que é de atribuição federal. Inclusive tem questões de atribuição municipal que fazem um deputado, né? E que ele precisa levar até o conhecimento do prefeito, dos secretários, para que as pessoas sejam atendidas, independente da ideologia, do posicionamento, situação, oposição, essa coisa toda. É as pessoas votarem em nós para que a gente possa atender a demanda. Agora, a parceria com o governo federal de um deputado estadual vem muito da sua, digamos, do seu histórico. Eu, na Associação Comercial, tive uma aproximação muito grande com, por exemplo, a senadora Gleisi, nas questões da oncologia pediátrica. Também tive uma aproximação muito forte com o Osmar Dias, até porque ele é do nosso partido, ele como vice-presidente do Banco do Brasil, mas também ex-senador, muitas questões que vieram para cá na área agrícola e que muitas vezes até não foram divulgadas, também nós conseguimos. Então é importante manter esse contato que eu tenho e que terei agora também como interlocutor lá no governo federal com as autoridades, eu digo o nosso Aliel porque realmente foi um deputado eleito federal que veio, surpreendeu, mas que mostrou muitas vezes que as pessoas aqui da nossa região não são ligadas exatamente no partido, mas sim na pessoa. É importante que você tenha essa afinidade com as pessoas e vote naquelas que você acha que podem realmente trazer mais benefícios à tua cidade. Eu tenho uma relação muito forte com o Osmar, com a Gleisi, com vários outros entes do governo federal, mas eu tenho com as pessoas. Para mim não importa que partido ela está, me importa se elas vão trazer os recursos para cá. Esse é o tema principal que nós temos que ter nesse novo ciclo político aqui da nossa cidade,
da nossa região e do nosso país. Tá certo, Márcio. A gente vai para mais um intervalo, o último, e a gente volta na sequência aí complementando essa entrevista com o Márcio Paulic, deputado estadual eleito pelo PDT, assume aí a partir de 2015 na Assembleia Legislativa do Paraná. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. O programa doc.com está de volta na última entrevista da série com os candidatos eleitos no último dia 5 de outubro. Estamos hoje com o deputado estadual eleito pelo PDT, Márcio Paulic. Boa noite, Márcio. Boa noite, Eduardo. Prazer estar aqui falando com todos vocês. Pois é, a eleição aí, Márcio, você que veio da eleição de 2012 para prefeito, né, fez aquela grandiosa votação e se credenciou aí a disputar essa cadeira na Assembleia Legislativa do Paraná. Foi o mais votado na coligação. Como que você viu essa eleição? O que muda, né, e essa experiência adquirida? Olha, primeiramente é um orgulho ter aí a honra de mais de 63 mil votos em toda a nossa região, não somente Ponta Grossa, Campos Gerais, mas também nas 25 cidades que nós trabalhamos, do Norte Pioneiro e do Centro-Sul. Inclusive que nós limitamos a 25 cidades para que a gente possa fazer um trabalho realmente com frequência, com assiduidade e com foco nessa região. E o fato de, pela primeira vez, ter sido candidato a deputado, né, estadual e ter feito uma votação que me colocou em primeiro lugar realmente na coligação de 8 deputados eleitos, me colocou como entre os 12 mais votados do Estado, né, de 54. E pela primeira vez na história da cidade, líder em votação em todas as urnas, né, da nossa região, da nossa cidade, tanto dos bairros mais distantes aos distritos e ao centro da cidade, me coloca como um representante não apenas de um segmento, e sim de toda uma comunidade. Então a responsabilidade aumenta, mas com certeza com trabalho, transparência e com uma forma nova que as pessoas esperam fazer política, nós vamos estar lá na Assembleia a partir do dia 2 de fevereiro. Pois é, e como que está aí toda essa questão de se adaptar, né, à Assembleia Legislativa, como que estão os contatos dentro mesmo do partido, né, do PDT e dos partidos aliados, como que você tem conversado já para entrar na Assembleia ali, já conseguindo desenvolver seu trabalho? É verdade, a gente tem que aproveitar esse momento de ter sido bem votado para que aumente a nossa representatividade política dentro da LEP, dentro da Assembleia. Então, são dois trabalhos em paralelo que eu tenho feito. Essa questão política, junto com os demais integrantes do nosso partido, hoje nós estamos em 4 deputados, estaremos em 4 deputados a partir do ano que vem, representando a 4ª maior força da Assembleia, né, o PDT. Nós estamos já conversando sobre a questão da mesa, a questão de compor entre nós aí a divisão justamente, porque tem questões de liderança, vice-liderança, existem as comissões, então isso nós já estamos conversando. E ao mesmo tempo, já os estudos técnicos, né? Eu quero chegar lá em fevereiro e tenho já me comprometido com, no caso, as câmaras estaduais, aliás, as câmaras municipais das cidades onde nós tivemos voto, de levar lá já alguns pedidos relacionados à arrecadação, relacionados a estudos técnicos. Então, eu desde já tenho feito alguns contatos para que a gente possa chegar lá com algo já estruturado. Então, eu tenho certeza que colocando a técnica acima das questões puramente políticas e também usando essa representatividade, tenho certeza que a gente vai fazer algo que as pessoas esperam, né? Tem uma expectativa diferente de alguém que está pela primeira vez com o seu primeiro mandato. Em relação aí, Márcio, ao governo do Estado, né, a gente viu a reeleição do Beto Richa aí no primeiro turno, né, estava em outro grupo, e a gente sabe que a maioria desses projetos, principalmente a questão técnica que você falou, ele sai através do governo do Estado, né, que tem aí a autorização, tem o poder de designar recursos, né? Como que você vislumbra a sua relação com o governador Beto Richa, com o governo do Estado? Olha, Eduardo, eu tenho uma visão muito
muito específica em relação ao posicionamento de um deputado na Assembleia. Eu, no segundo turno para prefeito, eu saí de forma independente, né? Deixei os meus eleitores, digamos, livres para poder votar naquela época, né? Para quem foi no segundo turno, o Péricles e o Marcelo. Essa independência, eu fiz de tudo para poder mantê-la. O fato do meu partido também me ajuda muito, porque, veja, eu tenho hoje um partido que é base do governo federal e ele também é base do governo estadual. O PDT é base do governo Beto Richa. O fato de eu ter ido com a Gleisi me colocou dentro de um respeito muito grande, não apenas entre os meus pares, mas também em relação à oposição. Porque o fato de você ir até o fim, tendo lealdade política, tendo fidelidade partidária, né, isso me coloca numa posição interessante, porque eu tenho e obtive o respeito justamente do governador Beto Richa. Então nós estamos, por um lado, tranquilos em relação ao governo federal, porque nós temos uma aproximação muito grande com os senadores e, em especial, com Osmar Dias, que terá aí um cargo específico no governo federal. Isso vai nos ajudar muito, como também os contatos que eu já tenho ao longo dos últimos anos, como também em relação ao governo do Estado. Nós hoje estamos pensando em grupos, 4 deputados. Nós hoje temos 2 que são muito nitidamente situação do governador Beto Richa. E temos um outro deputado que ele já escolheu ser oposição. Então, nesse primeiro momento, eu escolho trabalhar de forma independente, para que eu possa realmente ter lealdade, não a esse determinado governo ou aquele outro, mas sim aos 63 mil eleitores e a todo o povo do Paraná, que hoje eu preciso ter aí o respeito e também essa lealdade. Então, trabalhar onde você possa defender aquilo que é bom para o teu município, tua região, e você poder criticar aquilo que não é bom, é a melhor posição que eu posso ter, de lealdade e fidelidade àqueles que me elegeram e de transparência e independência ao governo federal e ao governo estadual. Maravilha. Como que você pretende montar também essa equipe, né? Que a gente sabe que precisa de uma assessoria, tem todos os trâmites, né, que envolvem o Poder Legislativo, né, no caso da Assembleia Legislativa, para apresentar os projetos, enfim. Né? E também existe a possibilidade, a gente sabe, de um escritório regional, até para ficar mais próximo da cidade, né, da região. Como que você já está planejando, né, essa questão? Olha, Eduardo, nós estávamos conversando aqui antes da gravação, é uma oportunidade de ouro que nós temos agora. Porque quando é primeiro mandato, o fato de você poder escolher bem os seus assessores é de extrema importância, porque às vezes quando você está lá no 5º, no 6º mandato, você tem aqueles seus assessores que estão vindo e que muitas vezes acabam alguns se sobressaindo e outros nem tanto. Então é importante que nesse momento eu possa escolher, mas com um critério básico, que é técnica. Então nós teremos assessores que com certeza farão um trabalho não apenas de atendimento ao público, que muitas vezes as pessoas lhe procuram, eu acho natural, e nós temos que trabalhar questões de direcionamentos ligados à área de saúde, ligados a emprego, mas mais do que isso, eu quero ter a oportunidade de ter em Ponta Grossa, não exatamente um escritório político, mas sim um centro de planejamento e estudos técnicos, onde a gente vai poder, daqui, lançar âncora em relação a diversos projetos que desde o tempo da Associação Comercial eu tenho comentado. Desde as agências regionais de desenvolvimento, as macro-regiões, outras situações ligadas a projetos de lei, mas é importante você chegar ao governo do Estado, não apenas com a tua força política, mas já em mãos com o estudo, o qual foi elaborado não apenas por essa equipe que nós teremos, mas também já analisado pela sociedade civil organizada, como a Associação Comercial, FIEP, a própria ANCG, ANCESPAR. Então é importante que a gente possa ter a técnica e isso a gente vai fazer. Tem alguma bandeira, assim, alguma obra em especial, algum programa em especial que você já sabe, vou lutar por isso? Olha, nós temos que lutar pela independência dos pequenos e médios municípios. Nós temos na região praticamente 70% dos municípios do nosso estado tem menos de 25 mil habitantes. E nós temos que levar a esses municípios, Eduardo, o emprego. Aí nós temos aí o trabalho do polo moveleiro e outras indústrias, muitas das vezes pequenas e médias, mas que levam muitas vezes o emprego não especializado, que é onde os jovens estão precisando. E também a questão da saúde, da média complexidade. Nós temos cidades que nem a mãe tem
não consegue nem a cidadania de poder ter o seu filho na sua cidade. Tem que vir para Ponta Grossa ou para outros centros. Nós temos que levar essa média complexidade não apenas para dar independência para esses municípios, mas também para reduzir a carga que vem até Ponta Grossa. Hoje, o setor público, os serviços públicos estão centralizados nas grandes cidades. E não existe uma cidade desenvolvida se tivermos uma região subdesenvolvida. E uma das primeiras ações que nós vamos fazer é buscar, junto ao governo do Estado, a emancipação aí do nosso hospital pronto-socorro e também o Hospital da Criança. A média complexidade em todo o Estado e no país tem que ser financiado pelo Estado. A média complexidade é estadual e hoje o governo municipal gasta muito, quase 3 milhões de reais por mês, para poder dar conta do Hospital da Criança e do pronto-socorro. Esse dinheiro poderia ir para a saúde básica, onde há uma grande necessidade. Então, o meu trabalho, e aí em parceria com os demais deputados, é levar ao governo do Estado essa possibilidade de ele poder financiar esses 2 hospitais. O próprio Hospital da Criança, quem sabe por que não, ir para a Universidade Estadual de Ponta Grossa. Essa é uma estadualização correta. E o pronto-socorro ter verbas estaduais. Ou até, quem sabe, emendas federais para que o Estado possa ter aí esse hospital, quase que um hospital regional. Isso também em outros hospitais, como o de Fiorilo, lá em Castro, como de Telêmaco. É muito importante focar nesse assunto. Pois é, ainda mais agora, eu estava vendo uma entrevista com o governador Beto Richa, ele falando que é preciso rever o pacto federativo, ou seja, o que é atribuição da União, o que é atribuição do Estado, o que é atribuição dos municípios. E a gente sabe realmente que na saúde, a atribuição do município é a saúde básica, os postos de saúde, mas a média, a alta complexidade é do Estado e da União. Então, e parece-me que está em uma onda, Márcio, de querer designar para os municípios quase que tudo. Estão municipalizando a questão das guardas municipais, que é a questão de segurança, que é a atribuição do governo do Estado. Também aí, eu estava vendo uma reportagem que a iluminação pública vai passar a ser única e exclusivamente de responsabilidade dos municípios e as prefeituras no estado que estão. Tem a questão da AMCG aqui, que é mais próximo a nós. Os prefeitos realmente não sabem o que fazer aí para fechar as contas em dia, porque tem que chegar lá no final do ano ou lá no início do ano que vem, apresentar as contas e fechar tudo lá junto ao Tribunal de Contas. É verdade. Hoje, 67% dos recursos do país estão em Brasília. Agora o FPM saiu de 23,5% para 24,5%, é 1% a mais para os municípios, mas muito pouco. Realmente há uma tendência, mas essa tendência tem que ser acompanhada, essa municipalização, de realmente repasses maiores. Isso não tem como. Às vezes o prefeito quer ficar com toda a administração, mas não tem os recursos. Mas hoje, com as leis de responsabilidade fiscal, os LOAS, isso ainda é uma boa oportunidade de, quem sabe, você descentralizar. Da mesma forma que eu te falei de dar independência aos pequenos e médios municípios, quem sabe também essa independência dos grandes municípios e todos, com agências reguladoras federais, para que realmente o dinheiro possa ser bem aplicado, por que não redistribuir melhor? Essa é uma briga que nós vamos ter, não só em relação ao Estado, mas também em relação à Federação, pelos contatos que nós temos e por intermédio do nosso deputado federal, Eliel, que hoje faz parte do nosso grupo. Tá certo então, Márcio. A gente vai para um rápido intervalo. Na sequência, a gente volta aí, continuando com essa entrevista com o deputado estadual eleito Márcio Paulic. É um instante só, não saia daí, doc.com, você bem informado. Voltamos com o programa Doc.com, no último bloco dessa entrevista com o deputado estadual eleito, Márcio Paulic. Márcio, como que você vê, passada a questão eleitoral, questão de eleição, agora o que se pensa realmente é em benefícios da cidade e da região. Mas como que você avalia o momento atual por qual passa Ponta Grossa e, por que não, os Campos Gerais também? Afinal de contas, é pensamento único que uma cidade não se desenvolve se ao redor, os municípios ao redor, dependerem só dessa cidade. Então, tem que levar esse desenvolvimento de forma equilibrada. A gente tem indústrias vindo para cá, se instalando, já começando a produzir, a DAF Caminhões aí fazendo um ano, a Ambev se instalando. Essa semana mesmo,
um grande, né, o Condor aí, inaugurando mais uma loja, enfim, a rede de supermercados expandindo. Como que você vê o momento atual da cidade e da região? Olha, muito importante a sua pergunta, Eduardo, porque eu tenho dito por aí que desenvolvimento econômico, ele não gera necessariamente progresso social. Agora, progresso social, desenvolvimento social, a possibilidade de desenvolver o econômico é muito maior. Uma pessoa bem empregada e recebendo bem, e recebendo os benefícios, digamos, principalmente relacionados ao poder público, né, saúde, infraestrutura, ele gera impostos, ele gera empregos, ele gera o ciclo virtuoso. Agora, nós estamos num momento que esse terceiro ciclo industrial e também agora o comercial, porque depois do industrial vem o comercial, nós vamos experimentar durante os próximos 5 anos esse crescimento. Essa é uma oportunidade ímpar de transformar desenvolvimento em planejamento. Desenvolvimento, crescimento, cresce, normal. Como vai crescer os impostos, pode crescer também a violência, né? E aí vem o problema. Nós temos exemplos no próprio Estado de coisas que aconteceram por falta de planejamento e que hoje muito difícil a reversão. 2 casos, uma na capital, região metropolitana e Curitiba. Nos anos 90 recebeu montadoras, diversos investimentos. O que aconteceu? As pessoas vieram para a construção civil e depois acabaram sendo aí jogadas para fora no cinturão de pobreza, que hoje tem uma linda palavra, que é a região metropolitana e Curitiba, na verdade é um cinturão de afavelamento que existe no nosso estado. Nós estamos a 1h30 disso. Nós temos a Fazenda Rio Grande, por exemplo, que é a 5ª maior taxa de homicídio do país, apenas a 1h30 daqui na nossa cidade. E isso vem para o interior. Telêmaco Borba é um exemplo. Décadas e décadas de investimento industrial, no caso, por exemplo, da Klabin, e que hoje se coloca como uma cidade que deveria ser uma das melhores para se viver, afinal de contas, teve um crescimento econômico fantástico, como a da mais insegura do interior do estado. Semana passada se noticiou o 28º homicídio naquela cidade. Então, Ponta Grossa e a região, principalmente os Campos Gerais, está vivenciando um momento que, se nós conseguirmos transformar esse crescimento econômico em planejamento, em o setor público usar desses impostos para poder realmente levar mais saúde, infraestrutura, educação e a própria segurança, nós podemos, quem sabe, ter aí um bom exemplo e de ter mais o bônus do que o ônus de todo esse crescimento. Agora, se nós nos unirmos e ter um planejamento dos próximos 20 anos, nós veremos os nossos filhos já tendo aí uma carga de insegurança muito maior do que nós temos hoje. Aquela qualidade de vida de uma cidade que nós sempre tivemos aqui pode ser revertida em 10 anos. E o cinturão de pobreza e afavelamento já começa a aparecer na cidade de Ponta Grossa, que é uma cidade rica, mas já tem 20 mil famílias abaixo da linha da miséria. Quase 1/3 da população, se for considerar que cada família tem 4 ou 5 pessoas. Já é hora de começar a rever alguns conceitos para que a gente possa ser um bom exemplo desse desenvolvimento e não um mau exemplo, como foi a região metropolitana ou como foi o caso de Telêmaco Borba. Esse me parece ser o grande desafio realmente, né? Em outras entrevistas aqui com outras lideranças também, né? Principalmente a questão da segurança, porque você ter todo esse investimento, mas não poder ter uma qualidade de vida também, até que ponto vale a pena, né? Então, acho que o desafio realmente das lideranças, né, dos deputados, prefeitos, vereadores, da própria sociedade mesmo, enquanto entidade, né, fazer a sua parte para que isso não ocorra. Tá aí, é uns exemplos, você me perguntou de bandeiras, eu já tenho durante esse mês conversado principalmente com o pessoal da área de segurança pública, polícia militar, civil, a própria polícia estadual, rodoviária federal, de onde vem todas as drogas e que geram insegurança, vem das estradas, é por ali que a gente tem que começar a segurança e não concentrar apenas na cidade, como também outras situações. Você veja o exemplo que eu te falei de colocar técnica acima da política. Olha como está invertido. A Polícia Civil, por exemplo, recebeu, até fui lá dizer, olha, puxa, eu vi várias viaturas aqui da Polícia Civil na cidade e tal, e eles falaram, olha, está aí um problema. Nós recebemos viaturas caracterizadas, onde a principal, o pulo do gato da Polícia Civil é justamente ser discreto, né? De fazer as suas pesquisas, suas diligências de forma paisana. E aí o governo, para tirar uma foto bonita, coloca lá os carros caracterizados. Então é por aí que começa a situação política a ser invertida. Então, segurança pública ligado
a esse crescimento ordenado do nosso econômico, transformado em desenvolvimento sustentável, que nada mais é do que levar progresso social às famílias que mais precisam. E o contraturno social, onde as nossas crianças possam, durante o meio período, estar com atividades, e aí vem parcerias, que o Estado não precisa construir novos espaços. Nós temos associações de bairros, temos as igrejas que podem fazer o contraturno social, recontratados o seu espaço por intermédio com o Instituto, pelo governo estadual. Está aí alguns exemplos que é você fazer mais com menos, fazer mais com menos recursos. E aí vem a questão de gestão privada na gestão pública. Essa é a nova geração de políticos que nós precisamos ter aqui na nossa cidade, no nosso estado. E por isso, inclusive, eu tenho feito vários convites a muitos jovens que vêm dos movimentos estudantis, empresários, formadores de opinião, voluntários aí de associações, que possam ingressar na política partidária também. É por intermédio dela que nós vamos fazer a diferença. Não podemos ser, Eduardo, político pinheiro, aquele que só ele quer crescer e nada em volta cresce. Tem que morrer tudo. Quer dizer, ou você é a situação, ou você é oposição, ou então você é não uma situação, você é quase um omisso, um submisso àquele determinado político. Então, espero que a minha entrada na política partidária e demais companheiros possa motivar a nossa sociedade civil organizada a entrar na política partidária. E as entidades também combaterem o bom combate em relação ao que se está falando aqui na cidade, as discussões, com aquela política não partidária, mas se envolver com as discussões. Esse é um trabalho que nós vamos ter aí junto às entidades também. Tá certo, mas e como que você, enquanto a sua passagem pela presidência da CIPG, né, a gente sabe que a CIPG é uma entidade que realmente atua e precisa atuar, não partidariamente, mas politicamente tem que atuar. E por várias vezes esteve na Câmara Municipal, né, por questões de votação de temas relevantes para a população. Como que você vê hoje a atuação dos 23 parlamentares da Câmara Municipal de Ponta Grossa, cujos 2 são do PDT? Olha, dentro da atuação que teve do presidente do Aliel, nós tivemos uma redução de custos, que inclusive boa parte dos recursos da Câmara veio para salvar algumas questões aí, não necessariamente ligadas àquilo que se divulgou como transporte público, acabou não indo, mas também agora mesmo as associações, né, as entidades sociais. Então é importante que se reduza os custos. Só vamos ter aumento de representatividade, né? Eu ainda sou a favor da redução do número de vereadores, porque representatividade não é aumento de quantidade, sim de qualidade. Hoje temos uma boa qualidade na Câmara, mas poderia ser mais representativa se um dia nós tivermos, por exemplo, o voto distrital, inclusive o municipal, onde os bairros eram separados por determinadas áreas, como também o Estado seria assim, né? E nós teríamos realmente vereadores ligados àquele determinado bairro, àquela determinada localização. Seria muito importante isso. O pessoal lembra muito bem nós na Ação Comercial, quando falamos sobre isso, criou-se até, inclusive, chegamos a mais de 25 mil assinaturas em relação a essa questão. Agora, interessante, você veja, eu me elegi deputado estadual, mas poucos lembram, meu primeiro ato como presidente da Ação Comercial foi em relação àqueles atos secretos, que nós, na primeira semana, fomos ali na Benjamin Constant e requisitar para que realmente fossem aí criado situações de governança dentro da Assembleia para acabar com aquilo. Que aconteceu, né? Com principalmente o primeiro secretário Plauto, que é um orgulho da nossa região de ter ido lá e ter resolvido em parte aquela desordem que tinha lá, né? Hoje existe uma governança, hoje existe uma administração plena dentro da Assembleia, onde os desmandos se acabaram e que agora precisa dar continuidade a isso nesses próximos 4 anos. Então, para finalizar, Márcio, questão da eleição para a mesa executiva da Assembleia. O Plauto, como você citou, é o primeiro secretário hoje, é um dos candidatos à presidência. Como que vocês estão vendo, você pessoalmente? Olha, eu tenho 2 grandes motivos de apoiar o Plauto. O primeiro é essa continuidade da governança que tem na Assembleia. O segundo, como bom bairrista, ele é nosso, ele é daqui da cidade, ele é da região. Seria orgulho ver um presidente da Assembleia pontagrossense. Então nós estamos lá trabalhando para que realmente haja uma boa composição e que o Plauto possa agora, um trabalho que ele tem junto lá aos demais deputados,
Mas é importante também que eu ressalte que hoje eu pertenço a um grupo de 4 deputados do PDT e que nós vamos tomar essa decisão em conjunto, né? A favor da governabilidade, e que o PDT e os 4 deputados tenham realmente aí um espaço na mesa, nas comissões, e aí vem as negociações. Mas sempre lembrando que essas negociações são em prol de recursos para a nossa região. Portanto, é trocar o voto por recursos para a cidade. Isso é importantíssimo, deixar isso como como um foco, como uma prioridade minha a princípio. Mas que hoje nós teríamos aí realmente a possibilidade de ter o Plauto como presidente da Assembleia, seria fantástico para todos nós. Tá certo, então eu gostaria de agradecer a sua presença no programa DOC.com. Muito obrigado, e agradeço a todos aí pela honra do seu voto, os 63 mil votos, em especial os 43 que tivemos em Ponta Grossa. Pode ter certeza que o meu mandato será transparente, será muito frequente, né, uma frequência assídua, e a princípio, como falei, a técnica acima da política, representando toda a sociedade princesina e toda a região que me elegeu. Meu mandato estará à disposição de todos vocês. Muito obrigado. Tá certo, então. Essa foi a entrevista com o deputado estadual eleito pelo PDT, o Márcio Paulic. Com isso, encerramos o programa DOC.com de hoje. Encerramos também a série com os candidatos eleitos. Entrevistamos aqui nessa ordem o Sandro Alex, deputado reeleito federal, o Aliel Machado, deputado federal eleito, também o Plauto Miró Guimarães, Péricles de Mello e agora o Márcio Paulic. Esses 5 que vão nos representar na Assembleia Legislativa em Curitiba e na Câmara Federal em Brasília. Se quiser rever este programa, assim como todos os demais, o nosso canal no YouTube é o youtube.com/programa.com. Lá estão todos os programas. Você já sabe também notícias de Ponta Grossa e da região, né, e do cotidiano, da política, no blog do DOC.com. Temos também a nossa coluna Informe do DOC no Plantão da Cidade, do meu amigo Castilho, também a coluna Bastidores da Política, às 6h30 da tarde, de segunda a sexta, na Rádio MZ-FM. Vamos, então, levando essas informações até você, telespectador. Uma boa semana e até a semana que vem. DOC.com, você bem informado.